Bom dia, Shalom! Bom dia a todos os irmãos que estão aí conosco juntinho nessa manhã de domingo. Pela graça do Senhor, estamos aqui para estudar mais uma vez sobre a palavra do Senhor. Estamos felizes porque estamos estudando a palavra de Deus, né? Isso nos traz grande felicidade. E hoje, como proposto, na nossa revista, nós vamos estudar a lição 16. Só lembrando aos irmãos que nós ainda estamos com a revista Cruz de Cristo, tá? Estamos no finalzinho, essa é a lição 16. Semana que vem vai ser a lição 17 e aí encerra essa revista, né? E hoje nós vamos estudar ainda sobre a influência da cruz. Só que hoje nós vamos estudar a parte 2, né, desse estudo maravilhoso, né, que nós começamos semana passada sobre esse título, né, da nossa revista. O estudo continua sendo baseado no texto de Gálatas, capítulo 2, do verso 17 ao 21, continua baseado, é o texto básico, tá? E hoje, especificamente, nosso versículo chave está em Gálatas 6,17, que diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, mas tratando-se da palavra do Senhor, é meio difícil a gente estudar e a gente falar da palavra do Senhor se a gente não orar antes, né? Agradecendo ao Senhor porque nós estamos tendo essa oportunidade de poder estudar da palavra de Deus e poder partilhar da palavra de Deus. Que isso a gente vai ver aqui ao decorrer do estudo, que é uma coisa muito importante, né? Toda pessoa que aceita caminhar nos caminhos do Senhor sabe que partilhar a palavra com os irmãos é muito importante. E a gente vai ver isso aqui, né? Nesse relato em que o apóstolo Paulo vai mandar essa carta aqui para os Gálatas. Mas, antes de tudo, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, né? Eu sei que você está aí nesse café maravilhoso aí e acompanhando a gente aqui da escola bíblica. Mas vamos tirar esse momentinho. Se você não teve a oportunidade, esse é o momento. Se você já falou com o Senhor, não tem problema, vamos falar de novo. Porque a oração para o Senhor, quanto mais você fizer, mais Ele vai gostar, né? Porque é aquele momento em que a gente fala com Deus, né? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te louvo, meu Senhor, santo e bendito, porque não há outro Deus senão a Ti, Senhor, para que venhamos a louvar, a nos prostrar, a confiar, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigada, Senhor, pela porção, Pai, da Tua palavra neste dia de hoje, nesta manhã, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque nós nos deitamos e nos levantamos e o Senhor velou o nosso sono, nos colocou de pé, o Senhor nos revigora, o Senhor a cada dia faz, Senhor, nos faz nascer novamente, ter uma nova oportunidade, Senhor, de poder compartilhar e aprender, acima de tudo, da Sua palavra, Pai querido. Pai bendito, Pai de amor, venho te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha, Pai, esteja sempre conosco, Senhor, pois somos a Tua casa, meu Deus. E te peço, Senhor, orientação para que venhamos, Pai, ter a nossa mente aberta, Senhor, nossos corações, Pai, vazios de qualquer coisa que não provém de Ti, mas cheios do Teu Espírito, Senhor, que venhamos a ter o entendimento da Tua palavra. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, que cada lar, Senhor, que está neste momento, Senhor, nesta partilha conosco, possa se sentir abençoado, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar em cada lar, Senhor, em cada família, em cada coração, Senhor. Ó Deus bendito, que a Tua palavra, Deus, possa chegar, Senhor, aos confins da terra e que muitos, Senhor, possam ouvir das maravilhas, Senhor, em que o Senhor nos dá
de graça, por amor e por misericórdia. Ó Deus bendito, te agradeço e te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu já havia falado, nós vamos estudar, pessoal que está chegando aí ainda, nós vamos estudar ainda a revista Cruz de Cristo. Hoje é a lição 16, a lição 16 é a segunda parte do tópico A Influência da Cruz. A gente continua fazendo esse passeio aí pela carta aos Gálatas, né? E como eu falei anteriormente, a gente continua com o texto, né? O texto básico, né? O texto base. O texto básico continua sendo Gálatas 2, do 17 ao 21, mas hoje a gente vai prosseguir mais um pouco, né? Hoje a gente vai chegar até lá o último capítulo e a gente vai percorrer aí o que Paulo quer falar com essas pessoas que já conheceram a palavra do Senhor, mas que a princípio sabia o que tinha que fazer, mas não estava fazendo o que era para fazer, e aí foi necessário que Paulo chegasse e falasse, peraí, acho que vocês estão indo aí pelo caminho errado, vamos conversar, né? E aí a gente viu, né, só lembrando um pouquinho, na lição 15, a influência da cruz, parte 1, a gente viu a cruz e a salvação, né? Os irmãos que desejarem, eu vou sempre estar tentando falar os versículos, porque alguns irmãos podem não ter assistido a última aula, mas se você não assistiu, não se preocupa. Entra no nosso canal do YouTube ou do Facebook e assiste de novo. E assiste. Se você já assistiu, tiver alguma dúvida, perdi um versículo, perdi a explicação, vai lá de novo e assiste de novo. E não esquece de dar o like. Dá o like lá, porque isso é bom pra gente. É bom pra gente, é bom pra você, então vai ser bom pra todo mundo. Que assim a gente vai ficar fixado mais no canal e o YouTube vai ver que é uma coisa super legal, não vai ter problema com o YouTube suspender, nem nada disso. Né? E a gente vai estar lá porque é uma coisa boa, né? Então, a gente viu, né? A cruz e a salvação, Gálatas, no capítulo 1, do 3 ao 5. A gente viu a cruz e a experiência, são os títulos, tá, irmãos? Que está em Gálatas 2, do 19 ao 21. E a gente viu a cruz e a pregação, Gálatas 3, do 1 ao 3, né? Nós vamos passar por 7 tópicos, né, a respeito da influência da cruz, e na aula passada nós vimos esses 3, mas nós vamos continuar o nosso passeio aqui, a nossa viagem pela carta aos Gálatas. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você aí na sua casa já esteja com a sua Bíblia aberta. A gente está aqui conversando um pouquinho, né? Para dar tempo também de você dar uma abertura aí na tua Bíblia, porque não é porque a gente, né, não está dentro do templo, né, da igreja, que a gente não vai abrir a nossa Bíblia no smartphone, na Bíblia mesmo de papel, aí a sua versão preferida aí. Eu tô aqui com a minha versão preferida e vamos abrir então as nossas Bíblias. Já vamos deixar marcadinho lá que a gente vai dar prosseguimento em Gálatas 3, do 10 ao 14. Vou fazer aquela lida, né, do texto em si, em que a gente vai começar a caminhar, mas depois a gente vai pegando alguns pontos de dentro do texto para a gente ir comentando, tá? Mas me acompanha aí, por favor. Gálatas 3, tá? Gálatas 3, repetindo, do verso 10 ao verso 14, tá? E você lê na sua versão aí, eu vou ler na minha versão aqui. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. É uma das melhores versões. É uma das versões que mais se aproxima do original, tá? E eu
faço muito, apesar de ser de uma editora católica, né? Apesar não, graças a Deus que é de uma editora católica, porque todos somos irmãos, né? Não devemos ter nenhum preconceito um com o outro, mas ela não puxa, não tem nada a ver de puxar para o catolicismo pela doutrina católica, ela traduz do que realmente existe, ela traduz para o português, né? Então não tem nada a ver de ser de uma editora católica, não tem nada a ver isso. Ela é muito boa, inclusive é uma Bíblia muito indicada pelos professores nos seminários. Até os professores brincam dizendo assim, todo seminarista tem uma Bíblia de Jerusalém. E a gente até tem mesmo, até por comparação mesmo, e é sempre bom. E louvado seja o Senhor que nós temos a oportunidade de ter várias versões de Bíblias, porque em alguns países a gente vê que cristãos estão sendo mortos simplesmente por dizer que amam Jesus. Só por isso, né? Nem por ter Bíblia. Porque ler Bíblia mesmo eles já não podem. E a gente tem a oportunidade de ter várias versões de várias editoras, em várias línguas, no smartphone, aonde a gente quiser. Então, tô nessa conversa aí para você poder abrir aí no Gálatas 3. Abriu? Então, vou entender que você abriu aí, tá? Então, vamos lá. Gálatas 3, vamos para o versículo 10. E assim diz a palavra do Senhor. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios e para que, pela fé, recebamos o Espírito prometido. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos entender uma coisa aqui, quando a gente vai falar no tópico da lição que fala a cruz e a substituição. Veja bem, quando Paulo vem falar aqui, que ele fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. O nosso entendimento, o entendimento que temos que ter é que houve uma substituição, entendeu? O que acontece? Era para nós estarmos no lugar de maldição e sermos apregoados através da crucifixão. Mas não, nós, pecadores, fomos substituídos por Cristo. E por que fomos substituídos por ele? Porque nenhum outro ser na face da terra teria a capacidade de nos resgatar, de estar sob o jugo da lei. Porque a gente vai ver que ao decorrer do estudo, a gente vai ver, e como a gente já leu aqui, que a lei ela tinha que ser praticada como um todo. E aí eu pergunto, qual o ser humano que consegue praticar a lei como um todo? E quando eu falo da lei, eu não estou dizendo somente dos 10 mandamentos não, tá? Eu estou falando das leis judaicas de uma forma geral, porque as leis judaicas elas não não, entre aspas, não se limitam só aos 10 mandamentos.
né? Mas de uma forma geral, tinha muitas coisas dentro da lei lá, né, que se cumpria naquela época, que não necessariamente eram os 10 mandamentos, coisas que foram criadas ao longo do tempo através de tradições e coisa e tal, e aí todo mundo tinha que cumprir, né? E a gente vai ver o problema de cumprir uma parte e não cumprir a outra parte, né? Então, o que é principal que a gente tem que entender é que Jesus, ele se tornou maldição, ele se doou. Não foi, por mais que às vezes a gente fala assim, poxa, não tem aquele ditado que a gente fala assim, ninguém é perfeito, perfeito era só Jesus, e mesmo assim mataram ele. Realmente, alguém matou ele, né? Teve que alguém matar ele, é verdade. Mas na realidade, não é que a pessoa matou ele, ele se deu em morte, ele que se doou para morrer pelos nossos pecados. Então a gente tem que entender isso, que houve essa substituição, nós éramos para nós estarmos lá e ele foi no nosso lugar. Nós estávamos sob o jugo da lei, nós estávamos sob o jugo de maldição, porque nenhum ser humano na face da terra tem condições de cumprir todas as leis, não tem. A gente sempre vai falhar em alguma coisa, e ele que era perfeito, ele se colocou em maldição, se fez maldição por nós. Para quê? Para que nos tirássemos do jugo da lei, nos tirasse dessa maldição, para que a gente pudesse ter a liberdade nele, em Cristo Jesus, né? E aí, a gente continuando e percorrendo, né, a gente vai entender que Cristo, ele assumiu, por ele ter assumido por ele ter assumido esse papel de se tornar maldito, isso foi de extrema humilhação para Cristo, né? E por aí a gente já começa a ver o tamanho da nossa responsabilidade quando a gente entende o sacrifício de Cristo, mas aí a gente passa a entender só daqui, só da boca para fora, né? E a gente não entende com o coração e com a mente. E a gente vai ver que isso não é uma coisa correta, né, de ser feito, a gente tem que vivenciar. Paulo explica, né, Paulo nos ensina exatamente, como eu falei, que não tem como o homem cumprir toda a lei. Sempre vai errar, o homem sempre vai errar em alguma coisa, porque nós não somos perfeitos. Depois que houve a queda e que depois que houve a entrada do pecado e que o homem começou a se desalinhar com Deus, né? Porque Deus todo dia vinha ter com Adão, né? Vinha conversar com Adão, e que houve esse rompimento com relação ao pecado original e Deus, e houve esse rompimento. Depois que ocorreu isso tudo, nós, seres humanos, nos tornamos pessoas incapazes de ser perfeitos. Não tem como, né? Só Deus mesmo que se fez carne e mostrou pra gente os caminhos para que a gente cada dia fosse se separando de determinadas coisas, que é o que a gente fala de santificação, santo, fulano é santo, santo isso, santo aquilo. Que a gente fala de santificação é que a palavra santificação, ela significa separado. Não é essa mentalidade de santo que a gente tem que estar no altar, né? Que vem lá da religião, muito da religião do catolicismo, né? De botar no altar, de vestir o santo, aquelas coisas. Não é esse sentido de botar no altar, de adorar, de acender vela, não é nesse sentido. O ser santo, o que a palavra santo significa é você se separar.
Ah, então eu vou ser metida, não vou mais falar com o meu vizinho que é da religião X. Não, ninguém tá falando que você não tem que falar com o seu vizinho. Pelo contrário, você tem que falar sim, você tem que falar de Jesus para ele. Mas é você está no ambiente, mas você não se mistura, né? É como como se fosse, por exemplo, eu estou com um copo de água aqui, como se fosse esse copo de água. Se eu pegar e colocar uma porção de óleo nesse copo, o óleo e a água, ele vai estar no mesmo ambiente, mas eles não vão se misturar. Se você não fez essa experiência, faz essa experiência aí agora. Aproveitando, vou tomar um golinho d'água. E aí, prosseguindo no nosso estudo, o autor da revista, ele vai nos dizer o seguinte: todos os que confiam na lei estão sob maldição. O ser humano é maldito porque jamais permaneceu em praticar o que requer a lei. Não tem como, não tem como. E aí, a gente vai ver também que o justo, ele viverá pela fé. E aí aquela passagenzinha, que aí eu vou recapitular o que eu falei há poucos minutos no início. Por que existe essa questão? Por que é falado de maldito? Porque a gente não consegue cumprir 100% da lei. Como seres humanos, nós, como diz, né, o ditado, nós meros mortais, né, mortais da carne, porque nós sabemos que a nossa vida é eterna e é com o Senhor, mas a gente não consegue cumprir tudo que fala a lei. E aí, em Tiago 2,10, as palavras do autor vai dizer o seguinte: aquele que guarda toda a lei, mas desobedece um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Quer dizer, se você cumpre toda a lei, né? Mas se você, uma coisinha, você esquece de fazer, já era. Já não tem mais como, já acabou, né? E em Tiago a gente vê isso, e a palavra do Senhor, ela vai nos alertar sobre isso. E justamente por a gente não ter a condição de viver 100% e fazer 100% que a lei manda, é que o Senhor envia o seu único Filho amado para nos resgatar desse jugo de maldição, né? E aí, prosseguindo, no tópico 2, né, a gente vai ver a cruz e a perseguição. E aí os versos, né, a gente já vai prosseguir mais um pouquinho, aí a gente já vai para Gálatas 5. Gálatas 5 o verso 11, e depois a gente vai para Gálatas 6, verso 12, né? E o tópico diz: pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei. E aí o autor aqui da revista, ele vai dizer o seguinte: significa fugir da cruz com seu escândalo e da consequente e inevitável perseguição. Irmãos, deixa eu só explicar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho fotofobia. Então eu tenho muita dificuldade com claridade. Mas se faz necessária a claridade no momento. E eu não posso usar o meu óculos porque senão vai dar reflexo. Então eu tô com essa dificuldade para ler mesmo. Então se vocês virem eu lendo com dificuldade, ou eu quase enfiando a revista assim no rosto para poder ler, é porque realmente eu tenho dificuldade para enxergar, tá? Os irmãos da igreja me conhecem, sabem que eu uso óculos e o grau que eu tenho não é um grau para lente, é óculos mesmo, não tem como usar lente. Então, peço até perdão aos irmãos se eu tô muito com a cabeça baixa, não tô olhando muito para a câmera, mas é porque eu realmente tenho essa dificuldade, não dá para usar o óculos, senão reflete
na luminosidade que a gente está usando aqui para poder fazer uma imagem de melhor qualidade para todos nós assistirmos essa aulinha, tá bom? Então, o autor vai dizer isso, que pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei. E aí em Gálatas 5, no verso 11, Paulo vai dizer assim, ó: quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Por que a gente vai ver que Paulo fala isso? Porque haviam muitos mestres, né, pessoas entendedoras, né, da lei e coisa e tal, e até pessoas também entendedoras de Cristo, né, sobre a história de Cristo, o que Cristo ressignificou pra gente, como que foi. Muitas pessoas já sabiam, só que o que ocorria, né? Ocorria o seguinte: a pessoa sabia, sabia do legado de Jesus, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, mas, e às vezes a pessoa até falava, olha, não, Jesus e coisa e tal, pô, é assim, assado, não precisa seguir a lei não, e não sei o quê. Tô conjecturando assim o modo de falar, colocando nos dias de hoje, tá, gente? Porque eles não falavam assim, né? Só que aí, quando chegava uma repressão dos doutores lá da lei, o que eles faziam? Eles faziam o caminho reverso. Então, eles estavam lá lindos e maravilhosos falando de Jesus, então, porque ele nos libertou, porque ele nos salvou, porque agora a gente não está mais preso, a gente já não está mais no jugo da lei, agora a gente está, né, com Cristo, que o fardo de Cristo é leve, ele nos ajuda e coisa e tal, papapá. Só que quando chegava lá a ordem, ó, vamos colocar assim, ó, tem um pessoalzinho ali que tá falando isso. Entendeu? Vamos acabar com a farra desse pessoal. Aí o que acontecia? Esses mesmos que falavam sobre Jesus, ou que demonstravam uma coisa ou outra sobre Jesus, eles mesmos, o que faziam? Voltava atrás e começava a falar, não, porque aí é a lei, porque tem que cumprir, porque isso, porque começava a pregar a lei. Então, por isso que Paulo ele faz essa pergunta retórica, porque ele fala, porque você veja bem, se eu prego a circuncisão, não era mais, então eu não seria mais perseguido, porque eu estou pregando aquilo que a massa quer ouvir, não é verdade? Mas como eu prego o que Cristo deixou para a gente como legado, então logo a perseguição vem. Então quer dizer, se até hoje a gente continuasse com esse negócio de pregar especificamente que estava só a lei, pregar a lei, era como se de nada teria adiantado Jesus vir e morrer pelos nossos pecados. Era como se a gente fosse um retrocesso, a gente fosse voltar, né? Inclusive aqui na minha nota de rodapé dessa Bíblia, ela explica, quando a palavra fala disso, ela explica que o costume lá, né, do povo hebreu, o costume deles era o seguinte: o jovenzinho, o filho, né, dos grandes lá, das pessoas que tinham, né, uma situação grande e tal, de fartura, né, esse filho, quando ele era criança, até ele era também, ele tinha mesmo condicionamento como de escravo, porque por ele ser pequeno, até que ele atingisse a maioridade imposta pelo pai, ele não, mesmo ele sendo dono daquilo tudo, né, de uma fazenda, de tudo, mesmo ele sendo dono daquilo tudo, ele não podia opinar, ele não podia falar nada. Por quê? Porque ele estava embaixo da lei do pai.
Ele era subjugado pela lei do pai. Mesmo ele sendo dono, se ele não tivesse a idade em que o pai determinou para que ele começasse a fazer aquilo ali, ele tinha que viver embaixo daquele jugo, né? E aí a palavra vai nos dizer que desse costume judaico, né, que existia, e aí o que o texto vai nos dizer é o seguinte, que se você tem o entendimento de Jesus, né, anota, se você tem o entendimento de Jesus e você volta a pregar a lei, é como se você voltasse a essa infância, você voltasse a ser esse menino, você voltasse a ser como que escravo, né? Porque você vai voltar a viver, você já tem algo que te liberta. Aí você vai voltar a viver sob o jugo de algo que te prende. Porque se você não cumprir você pode ter 1000 itens e cumprir, sei lá, 999 itens. Se você esquecer de cumprir acabou. Tudo que você fez vai por água abaixo. E Cristo vem para quebrar isso. E aí quando o autor aqui fala, pregar a cruz é pregar a salvação pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, e ele diz, a salvação pela graça, sem mérito humano, logicamente, essa é uma mensagem popular. Por quê? Porque como assim? A gente tem que cumprir um monte de coisa, aí chega um povo falando de um tal de um Jesus aí, que vem e fala que liberta, que o povo não precisa cumprir a lei e que a gente já está séculos e séculos e séculos e séculos cumprindo e agora é pelo amor, pela misericórdia, pela graça que a gente vai ser salvo, que a gente vai estar com Cristo, que a gente vai ter a salvação, que a gente vai morar no céu, vamos dizer assim. Ué, que negócio é esse? Né? As pessoas estranham. E o autor, ele deixa enfatizado isso, que pregar a cruz é pregar a salvação pela graça de Deus somente. Não tem outra coisa para você pregar. Quando você fala do sacrifício vivo de Cristo, quando você fala da cruz, não tem outra coisa para você pregar a não ser a salvação através dele. Não tem papo, não tem assunto, não tem o que falar. É olhar para a cruz de Cristo, é entender que ele se tornou maldição por mim, por você, é entender que ele foi para lá para me libertar de viver sob o jugo da lei, né? de ressignificar os métodos da lei para mim, e que por essa graça imerecida, porque eu sou falha, eu vou conhecer a salvação. Não tem outro assunto, é esse ponto. E como diz aqui, outro evangelho que pregarem a vocês é maldição. Não tem outro evangelho para pregar a não ser esse. Né? Não tem. Mas vamos continuando. Aí no tópico, a cruz e a santidade, né? E aí nesse tópico, a cruz e a santidade, a gente já está em Gálatas 5:24, tá? Que diz assim, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Pois bem, o fato de nós estarmos embaixo da graça, isso não quer dizer que podemos fazer o que queremos, né? Precisamos ser, isso indica que precisamos ser caridosos uns com os outros, como Cristo vai dizer, amai-vos uns aos outros, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha regras a cumprir, porque tem muitas pessoas que podem pensar, mas se Cristo ressignificou a lei, que muitas pessoas, Cristo aboliu a lei. Ele não aboliu, não foi bem assim, não. Se Cristo ressignificou a lei, então eu posso fazer o que eu quero? Então eu posso roubar, eu posso matar, eu posso, sei lá, assassinar, fazer, pintar e bordar, porque não é. Você não vai ser salvo por cumprir a lei, você vai ser salvo
porque a sua fé está em Cristo Jesus, que te libertou. Mas a lei te serve para quê? Para você saber o que é certo ou errado e você não fazer o que é errado, certo? Porque a gente só sabe que a pessoa fez errado porque existe a lei, não é mesmo? Como é que a gente vai saber que matar é errado? Porque Deus lá nos mandamentos já falou, não matarás. Então, como que a gente sabe que o fulano lá que assassinou, que fez e aconteceu, tá errado? Porque Deus falou que era pra gente não matar. Ah, não, mas Jesus veio, eu sou salvo pela graça, então posso matar? Não. Você não vai ser salvo mais pela lei, como era a crença, né? Que ainda é hoje, né? Dos hebreus, dos judeus. Mas você vai ser salvo pela fé, que você vai ser salvo pela graça do Senhor. Mas isso não quer dizer que você vai viver aí igual o pipa voada aí, né? Se você pipa voado fazer e acontecer que no final você é salvo. Não é assim. Não é assim. Porque quando chegar aquele grande dia, nós temos que nos apresentar ao Senhor de forma íntegra ao Senhor. E é por isso que a gente passa por esse processo de separação, que é a gente deixar de viver as nossas pulsões, né? Como aqui ele vai falando sobre o contexto em Gálatas 5,13, que vós fostes chamados à liberdade. Vou até ler aqui, que corrobora bastante com isso aqui, ó. Cadê? Gálatas 5,13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Então, Paulo fala bem claro, olha só, não é porque vocês foram libertos pela graça do Senhor que vocês vão fazer o que querem. Não é bem assim. E aí ele vai falando, né? Que a gente tem, né? Que nós temos as nossas pulsões, nós temos os nossos desejos, que é o que Paulo vai falar do desejo da carne. E a gente vai viver esse conflito interior e cada dia é uma luta. Cada dia é um processo. Cada dia eu vou me separando mais. Se antes eu bebia, hoje é um dia que eu já não bebo, e amanhã é outro dia que eu não bebo, e depois da manhã é outro dia que eu não bebo. E cada vez mais eu vou me separando, ao ponto de aquilo ali já não fazer mais efeito na minha vida. Alguns conseguem, no estalar de dedos, se separar dos costumes que tinham e não cometê-los mais. Alguns conseguem, assim, imediatamente. Outros já demoram algum tempo. Mas não importa se você vai conseguir da noite para o dia ou do dia para a noite, ou se você vai conseguir durante o período de 1 ano, 10 anos, 20 anos. O que importa, irmão, é você entender que você foi tirado de um jugo de maldição, que você tem a liberdade em Cristo Jesus, que Ele te traz novos ensinamentos, que Ele corrobora com a ressignificação dos ensinamentos, Ele corrobora, Ele tira esse peso das suas costas para que você possa caminhar e caminhar cada vez mais em direção ao aperfeiçoamento, ao melhoramento. Sempre nós somos melhores hoje do que fomos ontem. Melhores hoje do que fomos quando éramos adolescentes. Melhores hoje do que o que éramos quando crianças. A cada dia nós vamos nos aperfeiçoando. Isso é a separação, ou, usando a palavra santo, que significa separado, santificação. É você cada vez mais se distanciar daquilo que não foi, vamos dizer assim, não era uma coisa legal, correta, que Deus apreciava, né? E aí a gente entende
conforme a gente vai fazendo essa separação, como Paulo enfatiza, né, da gente crucificar, né, entre aspas, a gente matar a carne, a gente crucificar a carne, aí a gente já vai tomando aquela sensação, né, aquela sensação, não, aquele entendimento do que Paulo diz aqui, quando Paulo diz: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quanto mais a gente vai se afastando daquilo ali, mais a gente vai permitindo que Cristo entre em nós, né? Essa semana eu tive a oportunidade muito rica de assistir a uma entrevista de um cantor chamado Rodolfo Abrantes. Isso está no YouTube, se vocês quiserem, só procurar Rodolfo Abrantes. Ele foi, o pessoal aí da área do rock, né? O pessoal deve conhecer ele, quem estiver assistindo. Ele foi o vocalista de uma banda chamada Raimundos. E ele estava contando, nessa entrevista que ele fez num programa, ele estava contando o testemunho dele, que ele vai em várias igrejas, prega muito bem e tal, e ele fala assim, ele estava relatando o seguinte, que quando ele tinha lá a banda, que a banda foi um sucesso total, a maioria das pessoas lembram mais do Mamonas Assassinas, né, que estourou, que foi muito popular. Mas os Raimundos, eles fizeram sucesso, acho que até um pouquinho antes do Mamonas, eles já estavam fazendo sucesso. E foi uma banda de sucesso e até hoje existe, só que não mais com o Rodolfo. E foi uma banda que, pra gente que era adolescente e que vivia no mundo rock, a gente curtia demais a banda, né? E o Rodolfo, ele conta como testemunho do seguinte: ele era um cara, ele tinha tudo para ser uma pessoa assim, show de bola, no sentido de quê? De ser top dos tops. Por quê? O pai era médico, a mãe era médica. Então, quer dizer, ele já tinha um reflexo na família dos pais serem médicos. Então, ele já tinha exemplos de médicos na família. Só que ele verteu-se para esse lado. Não estou criticando rock, porque maconha, cocaína, crack e álcool tem em qualquer estilo musical. Você pode estar, inclusive, infelizmente, em alguns chamados viradões gospel ou balada gospel, seja lá o que for que as pessoas chamam, infelizmente essas coisas também rolam. Aí você vai dizer assim, poxa, então é porque é novo convertido. Não é. A gente tem que abrir os olhos para a realidade das coisas que estão acontecendo. Mas aí já é um assunto para outra situação. Mas o Rodolfo, ele conta que ele era doido mesmo, usava droga, bebia, balada, não sei o quê. Só que quando ele teve uns problemas de saúde, e aí a esposa dele chamou as irmãs, as famosas, ele fala, as famosas irmãs do coque, e que elas fizeram, né, um trabalho de oração na casa dele, e ali ele se rendeu aos pés de Cristo. De início ele mesmo fala isso, são palavras dele, eu estou parafraseando palavras dele. Ele mesmo fala que ele, no primeiro momento ele falou que aceitava Jesus porque ele estava com medo das irmãs, né? Por causa que a pessoa do reteté, né, como a gente fala, era mais um pessoal mais eufórico, vamos dizer assim. Então ele ficou com medo, ele aceitou. Mas depois, conforme ele ia estudando a Bíblia e ia para culto e começou aí, ele conta, irmãos, que ele... até o entrevistador fala mais ou menos assim para ele: então quer dizer que você conheceu foi para a igreja e largou o Raimundos. Ele, cara, vou te falar, não foi. Na realidade, eu fiz todo o possível para continuar na banda. Só que eu não conseguia, porque o que o Cristo falava para mim foi penetrando dentro de mim de tal forma que eu já não conseguia mais fazer o que eu fazia antes. E ele conta, é muito engraçado,
ele contando é engraçado, não é que a história seja engraçada, mas a forma em que ele conta o testemunho dele, a gente ri muito porque é engraçada a forma que ele conta. E ele fala, gente, quando eu comecei a estudar sobre Cristo, querer saber como é que era isso tudo, pô, cara, eu li a Bíblia fumando maconha, cara. Fumava maconha e folheava a Bíblia e não entendia nada, e daqui a pouco perguntava outro, até que chegou um ponto que eu estava fumando o meu último baseado que eu tinha, e eu estava num hotel porque eu tinha ido fazer show, porque eu estava indo para a igreja tudo direitinho, mas continuava fazendo show com a banda, que é o que ele fala que ele tentou ficar na banda, só que ele não conseguiu. E ele fala isso, que o último baseado que ele tinha para fumar lá naquele hotel, lá naquele show, que ele até ligou para... Acabou, como eles falam na linguagem, ficou chapado lendo a Bíblia, leu a Bíblia, ficou chapado de maconha, e ligou para a esposa e falou assim, a partir de hoje eu não fumo mais maconha. E se eu não me engano, acho que já deve ter uns 12, 15 anos que ele já... dedica o seu caminho totalmente ao Senhor. E Lene, o que tem a ver isso lá com Gálatas? O que tem a ver isso? Por quê? Porque quando você faz essa separação daquilo que não agrada ao Senhor, cada vez mais você vai se enchendo e Deus vai preenchendo aquelas lacunas que às vezes você preenchia com um cigarro, no caso dele com uma maconha, ou às vezes que você preenchia, porque às vezes a gente fala muito, a gente enche a boca para falar dos drogados, mas quem é que não gosta de um cafezinho, né? Eu também gosto, só que o cafezinho, ele contém uma substância dentro dele que é tão viciante quanto a cocaína. Ele contém o açúcar refinado, ele contém substâncias dentro dele, que é tão viciante como a cocaína. Sal, gordura, doces, isso é tão viciante como qualquer pessoa que cheira cocaína ou fuma maconha ou crack, qualquer coisa. Mas a gente bebe café. Eu não bebo café com cafeína, mas a gente bebe café com cafeína, que te vicia. Sabe aquela parada que você faz assim, caramba, hoje eu não tomei café, tô com uma dor de cabeça. Meu filho, se você tem dor de cabeça, se você se treme, se você fica agoniado por causa de um café, você é viciado. Sinto muito te dizer, mas você é, tá? Então, tudo aquilo que te vicia, Deus não se agrada de vícios. Entendeu? Deus se agrada que a gente viva uma vida moderada. Ah, mas então não vou mais beber meu café? Não estou dizendo que é para você não beber seu café. É entre você e Deus, se você bebe seu café ou não. Mas eu digo, o que eu quero dizer no sentido do seguinte: quanto mais você vai se afastando das coisas que te levam para caminhos que não são o caminho do Senhor, quanto mais você se separa, quanto mais você entra nessa separação dessas coisas, mais oportunidade você tem de deixar os caminhos do Senhor para a sua vida, trazer os caminhos do Senhor para a sua vida, você tomar o norte para onde você deve ir, que o Senhor vai poder te guiar, porque não tem como Ele te guiar se você mesmo está perdido no meio do mundo, você não sabe para onde você vai. Você primeiro precisa parar e prestar atenção em Jesus. Preste atenção. Aí ele vai começar a te dar o foco. Mas se ele te der o foco, te der o norte, te der o caminho a ser trilhado, e você tentar pegar os atalhos, continuar pegando os atalhos, você não vai chegar a lugar nenhum. Nem eu vou chegar e nem você vai chegar. Nenhum de nós vamos chegar a lugar nenhum. Então, quanto mais a gente se afasta, quanto mais a gente se separa, a gente se afasta dessas coisas, mais a gente chega perto desta famosa frase, né? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o Senhor. E aí, a nossa lição vai falar sobre o que significa gloriar-se na cruz. E o autor ele diz assim: vê-la como caminho de aceitação diante de Deus. Este é o ponto central e o motivo da carta de Paulo aos Gálatas, né? Mostrar aos Gálatas como poderiam comparecer diante de Deus,
gloriar-se na cruz de Cristo. Deus nos livre de que nos gloriemos a não ser na cruz. Ela exclui todos os outros tipos de vanglória. Então, quer dizer, aproveitando esse exemplo aí do Rodolfo Abrantes, ele até então, ele se gloriava naquilo que ele fazia, naquele estilo de vida que ele tinha. E ele mesmo fala isso, que ele fala que antes, quando ele estava no Raimundos, ele cantava o que ele vivia, né? Conheci uma menina, ela não me deu bola, né? Peguei um carro que meu pai me deu de presente, bati com o carro. Eram essas as letras das músicas que ele cantava, eram coisas engraçadas, coisas que a gente cantava rindo, e coisa e tal, coisas do cotidiano de um adolescente que uma boa parte dos adolescentes vivem. Muitos adolescentes aí, o pai dá um carro de presente e ele vai andar com o carro, pegou a carteira de novo, às vezes nem pega a carteira, bate com o carro, né? Eles cantavam. Ele cantava isso, eles produziam as músicas dessa forma. E ele falou que quando ele começou a seguir a Cristo, ele teve um entendimento de que ele tinha que cantar, levar a música às pessoas daquilo que ele estava vivendo no momento. E ele fala que ele sempre cantou o que ele vive. E ele falou assim, naquela época, quando eu vivia aquelas coisas, eu cantava o que eu vivia. Isso é a única verdade que tem. A verdade que tem na minha música é isso. Eu sempre falo nas minhas letras aquilo que eu vivo. Então, naquela época, eu vivia nesse mundo louco aí, eu cantava o mundo louco que eu vivia. Agora não. Agora eu tenho Jesus como meu norte. Então eu canto o que o Senhor Jesus me dá. Então, quer dizer, ele fez essa separação. Então, antes, quando ele estava nessa banda de rock, ele cantava para a glória dele mesmo, porque ele mesmo fala, eu era um cara feio, era um cara esquisito, que ninguém queria papo comigo e coisa e tal, não era popular na escola, e quando a minha banda estourou, de repente, me tornei um cara bonito, super popular, cheio de gatinha em cima de mim, eu que era a ovelha negra da família, passei a ser o melhor filho. Quer dizer, qual é o cara que tu vai se sentir bem com isso, né? Mas ele fala isso, depois ele viveu isso e cantou isso. Hoje ele vive a palavra de Deus, ele prega nas igrejas, ele tá como eu e como você, vivendo essa separação, estando dentro do mundo, mas tentando viver essa separação do mundo, como eu dei o exemplo ainda há pouco sobre o óleo e a água estar no mesmo recipiente, porém não se misturam, e tá seguindo no alvo que é Cristo, né? E aí, a gente já caminhando para o final, a nossa lição, ela vai nos dizer o seguinte, a gente vai reagrupar as declarações de Paulo, né? Que Paulo, na carta aos Gálatas, que diz acerca da cruz, numa ordem teológica, que diz na revista. A cruz é o fundamento da nossa justificação, né? Jesus nos resgatou-nos do presente mundo perverso, ele nos tirou, né? Ele nos tira dessa condição, né, de maldição, ele nos tira dessa condição do mundo, porque a gente pode estar vivendo no mundo, mas a gente consegue se afastar dele. Ele nos redimiu da maldição da lei, quer dizer, como a pessoa, para conseguir ser uma pessoa exemplar, ele tinha que cumprir toda a lei, porque se ele faltasse um ponto, ele já era literalmente desgraçado, porque ele já seria maldito, porque ele não tinha cumprido a lei, né? Então Cristo nos resgata disso para nos apresentar perante a Deus como filhos e filhas, para sermos declarados justos e recebermos a habitação do Espírito Santo. O autor também vai nos falar que a cruz é o meio da nossa santificação, da nossa separação do mundo, né? Crucificados com Cristo, onde estou,
onde estou incluído nele. Aí eu vou citar aqui onde está esses pontos que a revista fala, tá? Isso está em Gálatas 2:20, tá? Crucificação da carne, que é como a gente comentou antes, se afastar das coisas do mundo, daquelas coisas que não nos faz bem, daquilo que nos leva para fora do caminho de Cristo, né? Está crucificados da carne, de nós mesmos para o mundo, né? Está em Gálatas 6:14. Crucificação do mundo para nós, né? O mundo não vir mais para nós, também em Gálatas 6:14. Inclusive, vamos até dar uma lida, vale a pena. Gálatas 6:14. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, né? Paulo abre esse abismo aí, não, acabou. Morreu aquele velho homem, agora eu vivo para Cristo e aquilo que está lá no mundo já não me agrada mais, né? Já não enche meus olhos, o que está lá no mundo não vem para mim ao ponto de encher os meus olhos e eu querer fazer, já não enche mais meus olhos, assim como eu também não vou para lá buscar aquilo ali, né? A cruz é o assunto do nosso testemunho, apresentar a Cristo crucificado de modo que vejam e creiam. Então, a gente não tem que ser, né? Pelo menos devemos trabalhar para isso, né? A gente não tem que ser como essas pessoas que logo aqui no início, né? Paulo vai dizer aqui no início, deixa eu só achar aqui, ó. Que Paulo vai dizer aqui, quando ele admoesta a igreja lá, os Gálatas, ele disse assim, ó: admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro evangelho, né? Mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema, seja maldito. Por quê? Porque o povo estava fazendo isso, falava lá tal de Cristo, não sei o quê, mas depois ia lá, quando se via pressionado, ia lá e começava a pregar de novo a lei. Então, Paulo vai falar disso e o autor, quando ele fala que a gente tem que apresentar Cristo crucificado de modo que vejam e creiam, como está em Gálatas 3:1, é o modo de vida. Nós temos que modificar o modo de vida. Então ninguém vai para o céu. Gente, não é bem assim. É como eu falei um pouco antes. A gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? A gente recebeu a salvação, né? A gente recebeu a salvação imerecida pela graça, pelo amor de Cristo conosco, né? Mas isso não quer dizer que a gente também não tem que se melhorar, né? Eu tenho muitos defeitos, muitas coisas erradas que eu ainda faço, né? E que Jesus pode não se agradar. Então, o que eu tenho que fazer? Pedir sabedoria para que eu possa enxergar onde que eu estou errando, o que eu posso melhorar e melhorar. Ponto, é isso. A gente não tem que ficar aqui, porque fulano, porque meu... Errar, todos nós vamos errar, vamos cometer um erro, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer todo o esforço possível para haver essa separação, para que a gente possa, naquele grande dia, nos apresentarmos ao Senhor com clareza, com limpeza, né? Não adianta só ter a salvação. Não, já tenho a salvação, não preciso fazer mais nada. Não, você precisa fazer. E precisa fazer, sabe o que? Cumprir a palavra de Deus.
Você já ganhou a salvação, mas você precisa cumprir o que Deus fala. Não adianta você dizer que você tem a salvação e pregar a circuncisão, como era o que os Gálatas estavam fazendo aqui. Falava já ganhava a salvação, Paulo já tinha ensinado, já tinha falado de Cristo, todo mundo já entendia do plano de salvação do Senhor Jesus, mas estava pregando circuncisão. Como é que pode? Aí eu pergunto ao pessoal dos grandes times aí, flamenguistas, se tu é flamenguista, tu vai usar a camisa do Vasco? Ah, mas eu uso porque eu apostei, meu filho. Aí você não apostou, você apostatou, né? Porque flamenguista não usa a camisa do Vasco e vascaíno não usa a camisa do Flamengo. Por mais que sejam as duas pessoas que troquem a camisa sejam amigos, mas não usa. Então não adianta, eu tô tentando botar no linguajar de hoje para se tornar mais leve, mais entendível. Não adianta eu dizer que eu sou flamenguista e você todo dia passa na rua e me vê com a camisa do Vasco. Aí quando você chega para mim e fala assim, mas você não é flamenguista? Não, mas sabe o que é? Eu sou, né? Mas sabe como é que é, né? Não, cara. Ou vice-versa também, eu não sou vascaína, mas a pessoa que é vascaína usar a camisa do Flamengo, não existe isso, entendeu? Agora, existe sim a pessoa, ela ir trabalhando ao ponto de chegar dela, aquilo ali ela não fazer mais. E é isso que a gente tem que se se atentar. E a gente nunca tomar a cruz, tomar as coisas da vida, tomar os cargos que temos nas igrejas, tomar as funções que realizamos nos nossos trabalhos e pegar aquilo ali e se glorificar. Olha, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Porque a glória não é nossa. A própria palavra diz que o que fizermos, nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Então não adianta a gente pregar porque é lindo, é maravilhoso o evangelho, isso e aquilo, e ficar se gloriando. E pior do que ficar se gloriando é ficar implorando glória dos outros. Não adianta a gente fazer isso. Porque a glória tem que ser da cruz, de Cristo. A glória é dele. Não é a gente pegar e colocar como mérito nosso. Porque o mérito o mérito, ele não é nosso. O mérito é do Senhor Jesus, tá? E aí, no final, né, da nossa lição, o autor coloca assim. Ele coloca uma frase do Campbell Morgan, que ele definiu muito bem a penetrante influência da cruz. E Campbell vai dizer assim: só o homem crucificado pode pregar a cruz. Quer dizer, só uma pessoa que viveu aquilo ali é que pode falar daquilo ali. Mais uma vez, aproveitando esse gancho, mais uma vez, só o Rodolfo Abrantes, ele pode falar sobre drogas, sobre o mundo que ele vivia, sobre usar drogas, sobre bebidas, sobre o mundo louco que ele vivia, porque ele viveu aquilo ali. Agora, uma pessoa que nunca viveu aquilo ali, ela não vai saber falar. Só que graças ao Senhor da Glória, ele teve a oportunidade, ele mesmo fala que ele viveu aquilo ali, mas ele é muito grato por ele ter vivido aquilo ali, que ele agradece a Deus por ele ter vivido aquilo ali, porque hoje ele está fazendo diferença na vida das pessoas, porque ele pode falar do que ele viveu e evitar até que outras pessoas venham a cair naquele mundo que ele estava. Ele tem autoridade para falar daquilo ali, né? Então ele pode falar do mundo que ele viveu, no qual ele era glorificado, ele tinha glória para ele mesmo, e hoje, louvado seja o Senhor, ele fala da cruz de Cristo e glorifica Cristo, porque a glória é para ele, né? E aí eu só fiz uma analogia. Então, quando nós somos homens e mulheres e crianças, né, seres humanos, que a gente se crucifica com Cristo na cruz, vou botar o prego lá? Não. Você olha para o sacrifício da cruz, você entende que Jesus te resgatou de uma maldição e você começa a caminhar para que aquilo ali para que aquilo ali tenha um significado na sua vida, ao ponto de você sair daquela vida em que você tinha
e você começar uma vida nova com Cristo. E daí, por você começar essa vida nova com Cristo e você ter o Espírito Santo contigo, isso transborda de tal maneira que as pessoas que estão à sua volta, elas conseguem sentir. Mas elas não vão sentir se você não se permitir, se você não se crucificar, se você não matar a sua carne e buscar cada vez mais viver o que o Senhor deixou para nós de legado, né? Não só com relação à nossa salvação, mas também com relação à nossa conduta moral, né? Conduta para respeito uns com os outros, amar uns aos outros, porque quando você ama, você não prejudica. E a gente vê isso dentro de igreja, fora de igreja, pessoas prejudicando uns aos outros. Não vou falar do arraial lá fora, não. Vamos falar do nosso arraial mesmo. Dentro das igrejas tem pessoas invejosas, pessoas que mentem, pessoas de todos os tipos. Todos nós, seres humanos, cada um tem um tipo. Ah, Lene, mas não tem ninguém perfeito. Sim, não tem ninguém perfeito. Mas é justamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se afastar das coisas do mundo, conviver no mundo, mas se afastar das coisas do mundo e tentar viver mais as coisas de Cristo. E aí, o términozinho, a gente já está mesmo encerrando, o términozinho, o autor diz assim: disse Tomé, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, de modo algum acreditarei. O Dr. Parker, de Londres, afirma que o que Tomé falou acerca de Cristo, o mundo hoje está dizendo a respeito da igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando de placa não, tá? Ah, estou falando mal da Igreja Batista Parque Sueli. Eu não estou falando disso não. Igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Claro, é evidente que as igrejas se reúnem no templo. Nós que somos membros de Parque Sueli nos reunimos lá no templo. Mas o testemunho vem da gente, não é da placa da denominação. Não é lá do nosso templo bonito lá pintadinho de azul. Porque o templo de tijolo é só tijolo e cimento. Ele não fala, ele não prega, né? Ele não fala da palavra de Cristo, não fala nada disso. Agora, nós é que somos a igreja. E é o que o autor vai falar. O mundo hoje está dizendo a respeito da igreja, que precisa tocar, precisa ver para crer. Porque a igreja está vendo os sinais do Senhor e não está despertando. Está querendo continuar naquela mesma marcha lenta. Ah, mas aí é aquela história que eu falei do flamenguista usando blusa do vascaíno, ou o vascaíno usando blusa do flamenguista. Não, eu sou flamenguista, mas eu tô usando a blusa do Vasco, né? Não tem isso, gente. Não tem isso. Ou você é ou você não é. É sim, sim. Não, não. Não tem meio termo, né? E depois ele completa dizendo: o mundo também está dizendo a cada pregador, a menos que eu veja em suas mãos as marcas dos cravos, não crerei. É verdade, só o homem que morreu com Cristo pode pregar a cruz de Cristo. Então, o que o mundo quer da gente? Pergunto a você, o que o mundo quer da gente? O mundo quer que nós sejamos imagem e semelhança. Imagem conforme semelhança. Não adianta a gente estar com a Bíblia embaixo do braço, como desodorante Rolon, falando de Jesus e fazendo diferente. A gente tem que ser as duas coisas. Ah, mas eu ainda tô começando na caminhada, ainda tá assim, tá assado, tá isso, tá aquilo. Ok. Ah, mas poxa, eu tô há 30 anos, só que sem querer eu pequei e não sei o que. Ok. Você pede perdão, vê esse pecado aí que você fez e pum. Não, peraí, eu já fiz isso aqui, eu errei. Cristo já morreu por mim para me redimir dos meus pecados, mas eu não vou mais fazer, não vou mais cometer. Desculpa. Eu não vou mais cometer esse erro. E aí, o que a gente faz? A gente passa
partir dali a gente passa a seguir uma coisa diferente. É isso que o mundo lá fora quer de nós como igreja. Que a gente não só fale de Cristo, mas que a gente viva como Cristo nos ensinou, que a gente dê exemplo do que Cristo nos ensinou, que a gente não seja, como as pessoas falam, aquela boneca de duas caras, né? Você roda assim a cara e tá sorrindo, aí você roda a cara de novo e tá chorando. Que a gente não seja assim. Às vezes a gente vai tropeçar, isso é natural, porque somos falhos. Mas não é porque a gente tropeçou que a gente vai pegar o costume de tropeçar. E vamos seguindo em frente para o alvo que é Cristo, ok? Bom, dou por encerrada a nossa escola bíblica de hoje. Qualquer dúvida a gente fala aí no chat, tá? E conforme a nossa coordenadora a gente já está postando, já está sendo falado. Mais uma vez eu digo, essa revistinha aqui, que é a Cruz de Cristo, a última lição é semana que vem, a lição 17. Deixa eu até aqui ler de novo, porque eu falei no início. A lição 17 vai ser: o túmulo vazio valida a Cruz de Cristo. Então, essa revista se encerra semana que vem. E aí, no outro domingo, vai começar essa revistinha aqui com o grande És Tu, certo? E aí, os irmãos procurem, né? Procurem na igreja. Se eu não me engano, a nossa irmã Tereza está com as revistas, R$ 8,70 o valor. Se eu não me engano, é isso mesmo, R$ 8,70. E aí você já pode, não perde tempo não. Aproveita que você já sabe que vai ser essa revista aqui que a gente vai utilizar. Aproveita e já compra logo a sua revistinha, que aí você já terminou uma, a gente já vai entrar nessa aqui, não vai ter férias, não vai ter pausa, não vai ter nada, aqui vapt-vupt, a gente já vai entrar nessa aqui, e aí você já tem a sua revista em casa, já deu uma lida e a gente vai conversando sobre esse assunto aqui, ó que maravilha, ó. Quão grande és tu, estudo sobre Deus e seus atributos. Amém? Louvado seja o Senhor. Muito obrigada, irmãos, por mais uma vez estarem conosco aí. Obrigada a você que não faz parte da nossa igreja, mas está aí assistindo a escola bíblica. Obrigada a todos os irmãos que são, né, da nossa igreja, são membros da igreja. Obrigada a vocês, amo vocês, estou com muita saudade, né? Mesmo que quando a gente volte aí com o culto não possa ter aquele abraço, aquele aperto de mão, porque ainda vai estar nas medidas, né, de contenção. Não é porque as coisas vão voltar que a gente já vai começar a achar que o vírus não existe, mas pelo menos a gente vai se ver aí, né? Se Deus abençoar e for da vontade dele, que a gente já reabra as igrejas, a nossa igreja já reabra, né, para os próximos meses, aí mês que vem ou outro mês, não sei ao certo, ainda vai ser falado. E aí a gente se vê, bate aquele papo esperto, né? Tô com muita saudade, muito obrigada. Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso, uma semana de muitas bênçãos, muita vitória na vida de vocês, tá? E mais tarde tem culto 7 horas. Lá na igreja? Não, no live, tá? Facebook e YouTube, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, Deus vos abençoe.